E aí, durante a Guerra Fria, teve esse salto tecnológico, tanto dos soviéticos, né? Eles criaram muita coisa bizarra, os americanos também criaram muita coisa bizarra, mas tem várias histórias muito interessantes. O avião mais rápido do mundo, até hoje, avião, tira o foguete da equação, que é o Blackbird, o SR-71, é um avião de vigilância, de reconhecimento, né, de patrulha, criado nos Estados Unidos, com o objetivo de espionar quem? Os soviéticos, obviamente. Então eles tinham que criar um avião. É tudo pela necessidade da guerra, né? A Guerra Fria não é uma guerra que teve um conflito de fato, mas é aquela guerra psicológica e tal. Então eles precisavam criar um avião que fosse mais rápido que os mísseis soviéticos. Então se os soviéticos encontrassem um avião, o míssil não ia alcançar. Tinha que voar mais alto que o alcance do míssil soviético e tinha que ser invisível aos radares dos inimigos. Para quê? Para ficar sobrevoando o território soviético e ver o que está acontecendo. E a história mais interessante desse avião é que ele é feito de liga de titânio e o titânio usado no SR-71 é soviético. Eles fizeram um esquema, o americano fez um esquema de importação do titânio soviético para construir um avião nos Estados Unidos para espionar os soviéticos. Então isso era uma coisa comum, constante que acontecia. Projetos extremamente secretos, que hoje a gente sabe da história, mas na época era 100% sigiloso. Essa história permanece até hoje. Então, Sim. por exemplo, o entulho do Parque Antártica ajudou a construir o Taquerão. Né? Então, tem um parênteses, né? Tem um lado que sempre é mais esperto que o outro. E aí que se cria nessa época também voos secretos e aparições de supostos OVNIs, que nada mais era do que os Estados Unidos testando novos aviões. Então, muito do que se usa hoje na aviação comercial, né, saiu da aviação militar por conta de uma necessidade militar. Isso desde a Primeira Guerra Mundial. Então, controles de voo hoje, todo mundo acho que já ouviu falar do fly-by-wire, né, que é um sistema de computador que controla o avião. Isso saiu da necessidade militar e depois passou para a aviação civil. Aviônicos, né, os painéis do avião, digital, tudo saiu da aviação militar. Então, se a gente não tivesse, no meio do século XX, esses conflitos e essas necessidades, talvez a gente não teria a aviação que a gente conhece hoje, né? Então, a guerra é muito ruim, obviamente, mas ao mesmo tempo ela traz uma necessidade dos países envolvidos em desenvolver tecnologia. Isso eu estou falando da aviação, mas é de qualquer área, né? Por necessidade mesmo, que depois acabou a guerra, você faz o que com isso? Ganha dinheiro, porra. Exatamente. Ué. E foi o que aconteceu com os beleza, 16... porque eu tô doido pra gastar esse dinheiro. Estamos, né? A gente quer voar, né? Porque aí... E foi o que aconteceu com os 16 mil DC-3. Os 16 mil DC-3 que você mostrou aí, fabricados, né? Até o final ali da Segunda Guerra Mundial. O DC-3, quando virou um avião militar, passou a ser o C-47. É o mesmo avião, mas é a versão militar. E aí, você faz o que com esse monte de bombardeiro? Volta para a versão civil e vamos transportar passageiro e vamos ganhar dinheiro, né? Então a história na aviação ela é fascinante porque tem muitos projetos que deram muito certo, como é o caso do Boeing 707, primeiro avião comercial que de fato deu certo, né? O comercial a jato, né? Que assim, deu certo? Qual que eram as principais vantagens dele em relação ao que estava rolando antes? Não se tinha nenhum avião funcional a jato do porte do 707. Para isso que o Panda falou, transportar mais passageiros em um voo direto entre Estados Unidos e Europa, por exemplo. Então, isso para uma companhia aérea é o total diferencial. As companhias aéreas que definem o que os fabricantes podem fazer, né? Tô dizendo de uma maneira bem grosseira assim, mas o que a companhia aérea precisa para os fabricantes fabricarem, mas a companhia aérea precisa de acordo com o que os passageiros vão fazer. Então, até aquele momento, até o início dos anos 50, você, para cruzar o Atlântico, tinha que fazer via Atlântico Norte ou pousando, pingando nas ilhas. A partir do momento... Foi a Panam que introduziu o 707, né? A partir do momento que a Panam tem essa necessidade, fala, cara, eu preciso de um avião com essas especificações, já tem tecnologia para isso, para eu fazer um voo Nova York-Londres, sem parada e muito mais rápido, transportando muito mais gente. Vem a Boeing, fabrica esse avião, começa a vender esse avião e vende milhares de unidades desse avião, porque é um diferencial.
o passageiro, você como passageiro, você prefere cruzar o Atlântico num avião barulhento, lento, que tem que fazer 2, 3 paradas no caminho, ou num avião confortável, mais silencioso, seguro, que você vai direto em muito menos tempo? Mas isso não era uma escolha óbvia? Por que precisou da Panam ir lá perturbar os caras para fazer? Não, na verdade o 707 foi desenvolvido... o 707 não foi um pedido da Panam. O 707 ele é um subproduto da Boeing que foi... A Boeing foi a primeira fabricante de bombardeiros de grande porte na Segunda Guerra. Tá. Ela fez os melhores, B-17, que foi o mais famoso. utilizado, e o B-24, que na verdade não é Boeing, mas foi até construído em maior número que o B-17. Mas a Boeing foi a primeira a dominar a tecnologia de fazer grandes aeronaves de 4 motores. Depois ela passou a fazer grandes aeronaves de 4 motores para uso civil. Ela modificou o famoso B-29, né? A super fortaleza voadora, colocou uma fuselagem diferente, fez o Boeing 377. Ou seja, ela era, dentre as fabricantes, a que melhor dominava a tecnologia de 4 motores de grande porte. Só que a Boeing, o engenheiro da Boeing... Isso radial, né? Motores radiais. Motores radiais. Pistão. O engenheiro da Boeing, a convite do governo americano, foi um dos primeiros a entrar nos laboratórios secretos que a Alemanha tinha dentro de cavernas e foi um dos primeiros a ter acesso aos desenhos das aeronaves alemãs durante a Segunda Guerra que iriam utilizar motores a jato e voar a velocidades de 700 km por hora ou mais. Esse cara foi o primeiro a ter o acesso, ele escreveu para Seattle uma carta e falou: o futuro da aviação passa pelo jato. Vale lembrar que o primeiro avião a jato que voou na Segunda Guerra Mundial era alemão. Era alemão. Não. O primeiro avião operacional, né? E aí ele voltou para os Estados Unidos com essa firme impressão, ele falava alemão, era engenheiro, e convenceu a Boeing a desenvolver um projeto de um bombardeiro a jato. Nasce o B-47. Ainda nos anos 40. A Boeing teve enorme sucesso, mais de 800 produzidos, fez um avião ainda melhorado, o B-52, que está voando até hoje, provavelmente vai completar 100 anos em serviço. Existe a possibilidade de ele voar por 100 anos. O último foi entregue em 1962 e está voando ainda. Então ele pode completar 100 anos, B-52, famoso, virou até nome de banda de rock. E aí a Boeing, com essa expertise, falou: pô, agora está na hora de fazer um avião de passageiros a jato. E aí ela investe, a empresa aposta na construção de um protótipo sem ter vendido uma única aeronave. Desenha esse avião, conhecido como Dash 80, e aí quando esse avião começa a voar, eles oferecem às companhias aéreas. Aí a Panam é a primeira a comprar, é a primeira a apostar. Mas não foi a Panam que falou: eu quero um jato de 4 motores. A Panam nem sabia o que estava vindo. Quando a Boeing... Tá, entendi. Quando a Boeing colocou esse avião para voar, a indústria inteira pegou e falou: meu Deus, isso vai mudar tudo. Porque velocidade, capacidade e alcance. O tripé. O 707 teve um salto quantitativo gigante nesses 3 setores. Era mais rápido, voava mais longe, com maior capacidade. Aumenta a produtividade, né? E aí, aumentando a produtividade, você pode reduzir o custo da passagem. Reduzir o custo da passagem, mais gente compra. Estava criada a aldeia global. Então, se hoje a gente pensa que é um milagre, estou aqui conversando com você, vou para Guarulhos, pego o avião e acordo em Paris, isso só é possível porque apostaram na aviação a jato. Então, tudo que a gente conhece hoje, desses modelinhos, ao teu fone de ouvido, ao você sair de férias amanhã e ir para o Japão, só existe porque existe aviação a jato. Porque antes da aviação a jato, você tinha que ir de navio. O primeiro ano em que mais pessoas atravessaram o Atlântico Norte em aviões, comparado a navios de cruzeiro, é 58, que não por coincidência é o primeiro ano em que o jato entra para valer nesse mercado. Então, assim, dizem que a aviação, e para mim é uma indústria mágica, porque para mim pode ter a explicação mais racional que for. Quando você está num continente, 12 horas depois está em outro hemisfério, falando outra língua, com outro povo, outra cultura, outra realidade, cara, isso é mágica pura. Eu estou tomando café da manhã em São Paulo e jantando em Paris, ou estou almoçando em Nova York e jantando em Tóquio, isso é mágica.